Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte. Aqui acalmou mais, está tudo tranquilo agora. Os pessoal comeram, né? Eu acho que estava agitado por causa da fome aí, derrubando panela, prato, né? A fome faz isso, tá, pessoal? Não deixe uma pessoa com fome, tá, pessoal? É uma maldade muito grande, você deixa a pessoa nervosa. Se pode acontecer qualquer coisa a uma pessoa com fome, tá? Temos que saciar a necessidade básica do nosso corpo, né, pessoal? Entende, pessoal? Então, voltamos para continuar, né? Já acalmou mais aqui. A gente vai continuar o nosso tema que a gente parou, tá? Então, qual foi o tema que a gente falou aí na primeira parte? Eu falei muita coisa aí, tá? Teve até interferência aí na hora. Foi o quê? O que é a frequência da dualidade espiritual? Então, pessoal, o que é isso aí? Esse negócio aqui, o que é isso aí, Samuel? O que você está falando? Meu Deus, você está falando em outra língua para mim. Eu estou falando em outra língua? Mas vamos aqui esclarecer. Foi o que eu falei na primeira parte aí, tá? Você assiste a primeira parte, depois assiste essa segunda parte, tá? Que eu falei que a frequência da dualidade se refere à vibração energética associada à experiência da dualidade. Então, a consciência que está na vibração energética, que está associada à experiência da dualidade aqui, ela vai vibrar e perceber a separação, a oposição entre diferentes aspectos da realidade, como bem, mal, luz, sombra, positivo e negativo. Então, ela vai perceber isso. Por isso que você tem que estar desperto para perceber isso, pessoal. E saber equilibrar esse jogo aqui. Porque aqui é um jogo da dualidade. Essa dualidade é frequentemente entendida como uma ilusão. Então, sua consciência está entrando na ilusão. Ou um véu que impede de perceber a unidade, a totalidade do ser. Então, impede que você observe a totalidade do ser, presente em diversas tradições espirituais, tá? Falam sobre isso. Mas a maioria, pessoal, não está nem percebendo que ela está na frequência, vibrando a consciência dela, na dualidade. A maioria dos religiosos, então, no meio religioso, político, então, por quê? Porque a matriz dominou e ele quer colocar essa frequência. Então, aquele que é certo, errado, bem e mal, né? Aí você, a área da política, escolhe que é um bem e outro que é do mal. Entende? Então, existe isso aqui. E quer que você escolha um lado e entre numa frequência negativa, tá? Para poder atacar o outro. Então, é por isso que a humanidade está atacando um ao outro, pessoal. E nisso o inimigo está ganhando terreno. Quando as pessoas ficam nessa inconsciência aí, nessa ignorância, tá? Ele começa a se identificar com o ego, né? A gente falou que faz o quê? Você entrar nessa separação. Então vai ter sentimento e emoção de culpa, medo, raiva. Vai acontecer tudo isso com essa pessoa, tá, pessoal? A Matrix sabe, pessoal. Ele sabe colocar o jogo, tá? Ah, o que mais, pessoal? Aonde a gente parou? Aí ele fala, é contemplar a beleza que a vida nos traz e a diversidade de seres com que interagimos durante a caminhada. Viver no presente intensamente cada momento do dia a dia. Estar plenamente consciente do que se passa à nossa volta, do que captamos através do sentido. Então, você tem que estar desperto por causa disso, pessoal, consciente, para saber qual é suas atitudes, o que é que você está sentindo. Alguém sempre vai mandar você escolher um partido, um lado, tá? Ou uma igreja. Aí você está numa igreja e vai dizer que aquela igreja é melhor do que a outra.
Pronto, entrou na dualidade. A Matrix fez isso, fez tudo isso para deixar a gente preso, pessoal. Em um desperto que quer se libertar dessa dualidade, ele tem que estar atento. Então, o caminho dele é o caminho do meio, como a gente falou aí na primeira parte, tá? Caminho do meio, tá? Aí ele fala, como é que se diz? Captar através do sentido, então, do sentido aqui. Ele aí fala, e ao mesmo tempo abrir para a possibilidade de que cada momento aqui, né, a nossa consciência já é parte de um plano maior. Então, a gente está para ter um plano maior, tá, pessoal? A gente está aqui tomando consciência de que nada é por acaso. Então, nada é por acaso. Tudo tem aí seu contexto que está sendo criado. E que estamos em constante evolução e a toda horas boas e ruins. Então, mesmo que a gente passe uma experiência boa ou ruim, estamos em constante evolução. Então, vamos aprender com aquilo ali, tá? Até os momentos ruins a gente aprende, os momentos bons. Então, estamos nessa caminhada, pessoal. Aí ele fala: este é mais um dentre tanta dualidade que vivemos, o espiritual e o material. Então, dois opostos totalmente relacionados, interdependentes. Então, a gente tem você vê que a gente tem a alma divina, né? A essência divina. Eu até gravei o vídeo aqui. E temos essa parte do nosso ego, que é o nosso eu inferior, que é essa parte da personalidade da gente que leva a gente para a individualidade. Então, a gente não pode ficar tão aqui e também tão lá. Então, existe o caminho do meio, o caminho daquele. Porque a gente, você não pode dizer, agora eu sou do céu, eu vou. Não, também você entrou numa dualidade, tá? Você tem que ter o caminho da equilíbrio. Então, você tem que viver aqui, ele disse enraizado, né? Mas também viver a vida espiritual, tanto a espiritual como a material. Mas essa é a nossa dificuldade, tá, pessoal? Achar o equilíbrio, saber usar a energia da matéria, tanto dinheiro como a energia do sexo, tudo, tá? O negócio da gente é chegar nesse equilíbrio, tá? E ainda viver a vida espiritual que Cristo quer. Ele fala, o material sem o espiritual se torna vazio. Então, o material sem o espiritual você se torna vazio, tedioso e incompleto. O espiritual sem o material não cumpre o objetivo de estar encarnado aqui neste corpo. Então, nenhum pode viver sem o outro, nenhum outro pode viver sem o outro, pessoal. Então, temos que viver no equilíbrio. Se a gente, eu sou espiritual, vou viver sem nada da matéria, não existe isso, tá? Se você está aqui, você tem um corpo material, por exemplo, eu precisei agora comer coisas materiais. Estou usando coisas aqui materiais, celular, tudo isso aqui material, na nossa realidade, custa um dinheiro, custa uma coisa. É isso que você tem que entender o jogo, tá, pessoal? Por isso que quando você toma consciência, me ajuda aqui, tá? Contribui aí, você me ajuda. Você está entendendo o jogo. Quando você não faz isso, você não está entendendo. A maioria das pessoas que estão dando na igreja, os pastores, estão dando por medo ou por querer coisa em troca. Não está dando consciente, tá, pessoal, disso. Você tem que entender isso. Samuel é espiritual, ele não precisa de nada, não. Você entrou na dualidade, tá? E eu tô esperando esses irmãos aqui acordarem, tá, pessoal? Principalmente do meu canal. Acordarem para a vida, tá? Porque ainda eles estão pegando entendimento, largando as coisas do ego, largando a dualidade
dos conceitos religiosos, tá? Muitos que estão no meu canal vieram de conceito religioso. Então, um não pode. Então, o material sem espírito, você fica vazio. Você entra no tédio, entra até em depressão, né? Você fica incompleto. Aí também o espiritual sem o material não cumpre o objetivo de você estar encarnado aqui neste corpo. Você não cumpre. Então, precisamos disso mais equilibrado. Aí ele fala, me surpreende, me alegra perceber o quanto a existência é complexa. Então, é complexo, é por isso que é difícil a gente viver aqui, tá? O quanto as variáveis estão expostas diariamente, então muitas variáveis, que podem nos aproximar ou afastar do caminho de reencontro da alma. Então, pode afastar a gente, né? Tem tantas variáveis que pode tanto aproximar como afastar do caminho de reencontrar sua alma divina. Como é igualmente fácil optar pelo lado negativo ou positivo a cada nova situação. Então, é isso que acontece, tá? As pessoas ou optam por lado negativo ou por lado positivo. Então, você entra na dualidade. Rapaz, esse jogo, é por isso que eu falei, esse jogo aqui não é fácil, pessoal, tá? O jogo da vida, eu gravei até um vídeo. Você sabe jogar? Eu perguntava no vídeo, né? Você sabe jogar esse jogo da vida, pessoal? A gente não sabe. Então, o que é que eu falei lá no vídeo que eu gravei esse vídeo? Que tá aqui, o que é o jogo da vida, que eu falei, entrega o controle para Deus, entrega o controle a Ele. Eu disse, Senhor, eu não sei jogar, me ajude aí. Eu não sei jogar esse jogo aqui, esse jogo é difícil. Tá, pessoal? É difícil mesmo, tá, pessoal? Aí ele fala, enquanto você desperta a consciência, você escolhe entrar em uma jornada que não tem volta. Então, quando você escolhe essa jornada, é sem volta, tá, pessoal? Conhecimento não tem como você ser mais o mesmo. Por isso que eu falei aqui, pessoal. Vocês aqui entrou aqui na jornada comigo, não tem mais volta, tá, pessoal? É daqui para glória, é daqui para frente, tá? Vocês têm que melhorar. Você não pode, eu vou viver a minha vida que eu vivi antes. Não existe isso mais, tá? Aí o que é que ele fala? Um caminho de desvencilhar-se gradualmente da parte material que é negativa. Então, a gente vai ser devagarzinho, tá? É por isso que aos poucos a gente vai largando as coisas do ego, as coisas negativas, material negativa, tá? E a gente usar as coisas material positiva que vai trazer bem e para a nossa evolução, tá? A gente vai ter que fazer isso, tá, pessoal? Para que possa andar rumo de uma vida mais leve e positiva. Então, para que a gente vá se utilizando a mente mais positiva, então a frequência mais positiva. Fazendo esta subida pela matéria. Então, fazendo a subida pela matéria. Ao passo que você permite que a energia espiritual faça a sua descida em você, o encontro destas duas forças será divino. Então, a gente vai usar as duas forças para o benefício da nossa subida da consciência. A gente usar a energia tanto material, mas aquilo que é permitido pela espiritualidade. E usar a energia, a energia mais sutil, elevada, para benefício nosso e do próximo também. Tá? Aí a gente está subindo. Você não caiu na dualidade, tá? Aí ele fala, não é fácil ser humano, então não é fácil, mas pode ser uma experiência muito única e gratificante quando você compreende que as limitações aqui são apenas degrau de uma infinita escada evolutiva. Então, cada coisa que a gente está passando aqui é uma escada. Você tem que ir melhorando, pessoal. Por isso, graças a Deus, tá? Vocês que estão assiduamente aqui
vocês têm subido um degrauzinho, têm melhorado, pessoal. Mas precisa melhorar mais, tá? Entender sobre essa frequência de negativa e positiva, entende? E a gente se equilibrar no caminho do meio. Então, não existe isso. Isso não vou fazer, é tudo ruim. Não, você tem que ver se a energia vai trazer evolução para sua consciência, né? A gente usa também a matéria, né? É igual como alguns ficam falando aí, que principalmente a energia do sexo, né? No meio da, do grupo religioso. Eles são proibidos tal. Você vê que nem falam sobre isso, né? Por quê? Tem medo da energia, porque a maioria estão sob a influência dessa energia, tá? Tá descontrolado. Então, tem um medo muito grande. Então, quando você tem medo, é aí que você caiu na frequência. Você não tem que ter medo. Você tem que ter o domínio, o controle, usar bem essa energia para ter sua evolução. Porque quando você usa, tem um parceiro, usa essa. Isso contribui para que você se sinta alegre, mais feliz, tá? Mas de uma forma que a espiritualidade, né? A energia permitida pela espiritualidade. Não pode sair da frequência. Aí o que mais? Então, se você se considera um buscador da luz, um guerreiro da luz, repense seus conceitos antes que fique cego pela sua própria ilusão. Então, repense isso aí, se você está entrando nessa dualidade. De verdade, deveríamos ser um buscador da harmonia, do caminho do meio. Então, devemos ser um buscador desse caminho do meio, pessoal. Buscador de sua própria luz a partir da apreciação e compreensão da sua sombra. Então, você tem que entender a sua sombra, mas você buscar a luz, o que é certo para que aquela luz vá clareando a sua sombra. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? E a gente tem isso, né? O lado escuro, o lado sombra, e o lado que é a luz, que é a nossa consciência brilhando, né? É essa centelha divina, essa essência divina que está em nós. O problema das pessoas é que as pessoas estão atreladas ao ego, pessoal. Então, o ego faz isso. Então, por isso que a humanidade está nessa frequência. Olha quanta gente egoísta aí, pessoal, só pensando em você. Olha como o mundo está aí. Enquanto a humanidade ficar assim, vai ter esses problemas. Até a pessoa tomar consciência. Então, tem muitas pessoas ainda, tá? Uma frequência muito negativa. E quem está aproveitando disso são os espíritos, mano. Tá? E está acontecendo isso aí. Quanto a humanidade não tomar consciência disso, vai passar por a situação até aprender, tá? Até aprender a situação. Aí o que mais, pessoal? A pergunta a gente respondeu, né? Por que não podemos vibrar nesse estado de ilusão? Por quê? Porque se a gente vibrar nesse estado, a gente vai, como é que se diz? A gente não vai expandir a consciência, então vai atrapalhar a nossa evolução espiritual. A gente não pode vibrar aí, tá, pessoal? E o inimigo sabe, ele chama tudo aquilo, ele chama para essa dualidade. Ele sabe. Se vocês não têm conhecimento, eles têm conhecimento. E trabalha contrário, energias contrárias, para que a gente não evolua. Por enquanto está conseguindo, tá? Com a maioria das pessoas, são poucas. Você vê que até pessoas que é religiosa, pessoal, devia ter esse entendimento. As pessoas não têm, porque Cristo estava ensinando essa unidade, sair dessa dualidade. Estava ensinando. Mas mesmo assim, pela cegueira da pessoa, tá tão no ego, aí um começa a dizer, eu sei mais do que você. Já entrou, pessoal, você já entrou na dualidade. Você vai cair, vai descer ribanceira abaixo. Tá?
Aí, será que a Bíblia fala sobre essa dualidade espiritual, essa frequência, pessoal? Vamos ler, tá? Se a gente não lê, parecendo que é só meu canal que lê aqui a Bíblia, pessoal. Foi que esse pessoal aqui do meu canal falaram. Então, Romanos 12, 21. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, você tem que vencer o mal com a frequência do bem, pessoal. Você não pode vencer o mal com o mal. Não, não existe isso, tá? O mal não, um não vence o outro. Todo mundo se perdeu, tá? Quando entra na frente, todo mundo se perdeu. Entende, pessoal? Então, essa é uma dualidade. Mal e bem. Então, a Bíblia fala sobre essa dualidade. A frequência da dualidade espiritual. Mas como é que a gente vai vencer, tá? Entrar no caminho, sempre a gente fazendo bem, tá? Senão, quando a gente for entrando fazendo mal, enganando, mentindo, você vai fazendo isso, você vai entrando na ilusão, você vai cegando você, o véu vai sendo posto, tá? Aí ele fala, Lucas 6:35. Ame, porém, seus inimigos, faça o bem, empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terá será grande a vocês. Serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingrato e mal. Então, você vê que Deus... Olha o que Cristo fala, pessoal. O nosso inimigo, a gente quer eliminar ele, né? Você vê que o caminho é estreito, tá, pessoal? Da nossa consciência, tá? Para que a gente saia dessa ilusão aqui, pessoal. Não é fácil, tá? Porque tem gente nos atacando, tem gente falando mal da gente, tem gente que não quer ver a gente bem, sabe, pessoal? É isso, mas olha o que Cristo está falando para os apóstolos. Por que ele está falando isso para fazer? Para você não entrar na ilusão da dualidade. Não entre aí. Mas olha esse ensinamento, já tem mais de 2000 anos que ele falou isso aqui para os apóstolos. Olha esse ensinamento. Será que serve para a gente ou não? Para você se tornar filho do Altíssimo. Porque ele diz que Deus é bondoso tanto com os ingratos e mal também. Tá? É isso que a gente tem que entender, tá, pessoal? Para a gente fugir daqui, temos que entrar numa frequência melhor. Tá? Entender o jogo. Aí ele fala, irmão, então, irmão, tá falando, irmão, então tá falando com aquele que é desperto. Aquele que é irmão, que é espiritual, é filho de Deus, tá? Não fale mal um dos outros. Quem fala mal contra seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e é o julgador, é julgado, e há um julgar. Quando você julga, a lei não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Então, você tomou o lugar de Deus. E tem muitas pessoas, tá? Aqui tomando o lugar de Deus, tá, pessoal? Então, você entrou numa frequência de dualidade. É difícil, né, pessoal? A gente é difícil aqui viver, tá? Mas a gente precisa se esforçar e a gente tem que vigiar nisso, pessoal. Porque às vezes a gente tá tão já acostumado ao que a gente já tá agindo assim. E a gente às vezes nem percebe. Quando a gente vai perceber, opa, nossa, isso aí não tá certo, cara. E quando você vai reparar, ler a Bíblia, não, não, isso não é certo. Cristo está ensinando outra coisa. Eu estou pegando outro caminho. E isso acontece, tá, pessoal? Porque a gente é humano, está aprendendo a lidar com esse jogo, com essa dualidade, a gente está aprendendo, tá? As frequências, a gente está aprendendo a lidar com as frequências, tá? Aí ele fala, Romanos 7, versículo 19. Pois o que eu faço não é o bem que desejo,
mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Então, quem é que falou isso? O apóstolo Paulo, né, pessoal? Porque ele estava tendo essa luta com a energia dele, a frequência baixa, né? Ele está dizendo que era o mal que estava nele, tá, pessoal? Então ele teve essa luta interna. Então, o espírito está mandando fazer o bem, mas aí eu não faço. A influência negativa do ego, tá, eu estou fazendo outra coisa. Então a gente tem essa luta interna, essa dualidade, e ainda existe a dualidade que é colocada aí pela Matrix, para alimentar esse nosso lado. Você vê como é difícil, pessoal? Jogar esse jogo aqui, essa vida, é difícil, pessoal. Por isso que o caminho é estreito, tá? Aí ele fala, Romanos 12:17. Não retribua mal por mal. Procure fazer o bem, o que é correto aos olhos de todo. Então, até de Deus, dos homens, faça o bem aos olhos. Você vê que ele estava experimentando essas coisas, mas olha o conselho dele. Não retribua mal com mal. Porque se você vai entrar na Matrix, você vai entrar na ilusão, na dualidade. Então, para fugir da Matrix, é assim. Muitos estão falando aí, tá? Até no meio que fala sobre despertar da consciência, né? Estão tudo preso na Matrix e não sabe, pessoal. Porque ele está cego. Saiu de uma prisão, entrou em outra. Então, isso aqui no meu canal, isso vocês não vão acontecer isso com vocês. Vocês têm que estar conscientes, tá? Como você está vivendo, não sei, você tem que estar consciente. Então, eu vou ensinar isso aqui a vocês, tá? Agora, se a gente ir errando, a gente sabe onde está errando. Epa, não, temos que voltar para a frequência. Porque o pior de tudo é que você entra na frequência da dualidade e nem sabe que está na frequência. Como muitos evangélicos, católicos, espírita, né? Espiritualista, muitos estão nessa frequência da dualidade e não sabe. Tá dormindo. Então, tá dormindo, ainda não despertou ainda. Tá tentando despertar consciência, mas sempre cai na dualidade. Estão tentando, tá? Mas é isso, vá continuando no caminho para despertar a consciência. Mas você precisa entender isso aqui, tá? Então, 2 Coríntios 13, versículo 7. Agora oramos a Deus para que você não pratique o mal algum. Então, está orando, né, Paulo, pelos irmãos, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, não por causa disso, mas para que você faça o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Então, não é para ninguém ver, é para que a gente aquilo faça certo, é para nossa consciência, para a gente não ficar preso na dualidade. Espero que você não pratique nenhum mal. É minha oração também, como Paulo estava orando pelos irmãos. Para você não cair na dualidade. Não é para mostrar para o outro que eu sou aprovado, que eu sou escolhido de Deus. Não é para isso. É para que você faça o que é certo, embora que tenhamos falhado. Você faz o que é certo, Deus está vendo, tá? A maneira que você está se portando. Então você está lúcido, saindo das coisas da dualidade da Matrix, tá? Você tem que fazer isso, pessoal. O que mais? 1 Pedro 3,11. Afasta do mal e faz o bem. Busque a paz com perseverança. Então, por que Pedro está falando isso, pessoal? Você vê que eu estou lendo vários apóstolos, tá? Com várias diferenças, mas você vê que o entendimento é o mesmo. É sempre você fazer o bem, afastar do mal e fazer o bem. Você vê, ele estava em diferentes assim lugares, né? Mas ele estava no mesmo espírito. Então, o que é que o espírito está
está direcionando a nossa consciência? Afaste do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Por que ele está mandando fazer a nossa consciência? Para a gente sair da dualidade. O que mais? Isaías 5:20. Ai do que chama o mal de bem e o bem de mal. Quem diz que a treva são luz e a luz são treva. Quem afirma que o amargo é doce e o doce é amargo. Então, ai daquele que faz isso, tá? Porque você está fazendo com que a pessoa entre na dualidade. Então, dizer que o mal é um bem, não pode ser um bem. O bem que a pessoa está fazendo, isso aí é um mal. Dizer que as trevas é uma luz, é bom. Então, teve um que falou aqui nas redes sociais, eu vi aqui, dizendo que a ignorância era uma bênção. Ai dessa pessoa que falou, tá? Eu sei quem é. Foi aqui no canal, aqui, nas redes sociais. E dizer que a luz, então, o outro tá trazendo luz, trazendo coisas boas, dizer que é obra da treva. Então, ai de você, tá? Então, afirmar que o amargo é doce e que o doce é amargo é problema, é dualidade, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus chamou a gente estava nas trevas, pessoal, a gente estava na ignorância. Então, todos aqueles que despertou verdadeiramente, se tornou um filho do Altíssimo, um filho de Deus, ele é uma geração eleita, ele se tornou um sacerdócio, ele está na nação santa, ele é um povo adquirido por Deus, então foi adquirido pelo sangue de Cristo. Para quê, pessoal? Para você anunciar a grandeza de Deus, né, da luz, para você colocar essa frequência, para tirar as pessoas das trevas. Por isso que ele fez isso, pessoal. Por isso que quando está chamando por despertar, não resista, pessoal. Por favor. É Cristo bater na sua porta e você endurecendo, você vai cair nessa ignorância, você vai estar preso à dualidade. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram treva. Então, ele está dizendo, irmão, vocês estavam na ignorância. Porque treva simboliza aqui falta de conhecimento e ignorância. Mas agora são luz no Senhor. Né? Viva como um filho da luz. Então, a gente tem que viver agora como um filho da luz, emanando a energia, uma frequência mais alta do que essa da dualidade aqui. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Você tem outro caminho para a gente? Tem? Me diga aí. Entrar nos grupos religiosos que está na dualidade, ele falar que a igreja dele é certa, do outro errada. É isso que a gente tem que fazer? Entende, pessoal? A gente tem que acordar, tá? Tem que evoluir mais. Aí ele fala, disse então Jesus, João 12:35, disse então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Ande como você tem luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Então, olha o que Cristo está falando para os discípulos, né? Ele ali era discípulo, depois ele veio se tornar apóstolo de Cristo. Então, aproveite que a luz está aqui, que era Cristo, estava trazendo ensinamento. Então, ande ande na luz, porque as trevas não para que essas trevas, então qual é as trevas? É
os ensinamentos errôneos da Matrix aí, para que ela não se surpreenda você. E aquele que estão andando aí nas trevas não sabe para onde está indo. É por isso que as pessoas estão, para onde eu vou? O que é que eu faço? É por isso que ela não sabe o que está fazendo. E a gente tem um chamado, tem um propósito de vida, a gente tem o que fazer aqui, a gente sabe o que veio fazer aqui. Aqueles que é desperto. Então, a gente precisa colocar isso em prática, tá? E estar vigilante, atento para as ciladas do inimigo para a gente não entrar. Tá? Aí ele fala Colossenses 1:13 e 14. Vamos ler aqui. Deixa eu tomar um suco de goiaba aqui, tá, pessoal? Para minha garganta, né? Para eu a garganta não falhar aqui, tá? Então, Colossenses 1:13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tem uma redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a gente foi perdoado, né, pessoal? Tirou a gente do domínio, então, tirou despertou a nossa consciência para a gente perceber que a gente estava agindo erradamente sobre o domínio, a influência, né, da frequência que a Matrix colocou. E muitos ainda estão assim, tá? Precisa ser resgatado por Cristo para sair desse domínio. E aí você vai ser perdoado e vai agora colocar a frequência da luz, tá? Você vai andar como um filho da luz. O que mais? 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto na terra e manifestará intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, não julgue agora, tá, pessoal? A gente não pode entrar, porque quando a gente entra no julgamento, a gente está entrando na dualidade. O que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa evolução e aqueles que se aproximam também quiserem trabalhar, sair das trevas e vir para a luz. Porque cada um, até esses que estão dizendo, eu estou na luz, mas está fazendo coisa da treva, quando o Senhor vier, vai mostrar a ele verdadeiramente se ele vai receber a aprovação de Deus ou não. Não julgue, tá, pessoal? Vamos ficar no nosso trabalho, consciente, reparando a gente, né? Aconselhando aqueles que querem sair das trevas. É o que eu estou fazendo aqui com esse vídeo, tá? Entende? Para não entrar na dualidade. Porque quando você julga, você entra. Já tá dentro, tá? Aí, e pior que isso vai cegando a gente, tá, pessoal? Vai trazendo frequência de raiva, de ira, né? De culpa, de tudo, tá, pessoal? O que mais? 1 João 1,6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, estamos mentindo para a gente mesmo, pessoal. Se afirmando, eu tenho comunhão, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Tem muitos aí. Os evangélicos mesmo é um desses. Mas olha a obra que eles estão fazendo, pessoal. Né? Quando eu andei por lá, muitos mentiam, enganava, alguns empresários lá faziam fracatua, muitas coisas aconteciam. Então, vocês estão andando na treva. Você está preso na Matrix, na ilusão. Você está mentindo para você mesmo e não está praticando a verdade. Porque somente a verdade, pessoal, é que vai tirar a gente dessa ilusão, dessa Matrix. Se você não se apoiar na verdade, já foi, tá? Tá preso. Você está enganado por alguma coisa, está defendendo alguma coisa, está defendendo o pai, está defendendo a igreja, você está defendendo. tá perdido aqui, tá? E está acontecendo isso no meio até espiritualista, pessoal. Estão entrando nesse engano.
Por isso, tá? Agora você entende por que, que eu não me filiei a nenhum grupo desse religioso aqui? Você entende agora? Porque leva para dualidade. Os grupos estão levando para dualidade e não estão ensinando as pessoas a se livrar dessa matriz, tá? Aí o que mais? 1 Tessalonicense 5, versículo 4 e 5. Mas vocês, irmão, então, tá falando com o irmão, tá? Aquele que despertou, que é espiritual, é uma pessoa espiritual, então ele tá falando com esses, que é espiritual, com a consciência desses irmãos. Então, ele fala, mas vocês, irmão, não está nas trevas, né? Na ignorância aí, nas trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Então, o dia que Cristo vir, pegue você de calça curta. Calça curta, né, pessoal? Vocês todos são filhos da luz. É aquele que é irmão, né? Filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então, não estamos na ignorância. Então, não ande assim. A gente tem que andar como um filho da luz. Tá, pessoal? O que mais, pessoal? Vou ligar aqui um pouco o ar-condicionado, né? Vou ligar aqui que já tá fazendo calor, tá, pessoal? A friagem já foi embora, né? Aí ele fala, 1 João 2, versículo 8 até 11. Vamos ler aqui. No entanto, o que eu escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro. Nele em que vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então, é nesse novo mandamento que os apóstolos, que Cristo deu os apóstolos estavam ensinando, é que vai dissipar as trevas, né? A ignorância, e vai brilhar a luz na vida desses irmãos. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então, já caiu na dualidade, tá? Quem ama seu irmão permanece na luz, verdadeiramente, né? E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, então. Veja, pessoal, que é bem claro o mandamento que Jesus deu aos apóstolos e João está trazendo para os irmãos. É bem claro. Se você está com essa frequência aí, ódio, está odiando o irmão, está brigando com o irmão, entrando nessa dualidade, você está na treva. E anda na treva, não sabe para onde vai. Então foi o que Cristo falou para eles lá. Você vê que João está de acordo com o que Cristo falou, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, você entrou na cegueira, então o véu foi posto, tá? Vocês entraram na cegueira espiritual aí. Você não sabe o que está fazendo. Está entrando na dualidade, está julgando, está brigando, está com ódio do irmão. Então, já foi, pessoal. Já vai ficar preso na ilusão da dualidade, tá, pessoal? Você vê como a gente está tão longe, pessoal, daquilo do ideal que os apóstolos estavam ensinando aos irmãos, tá? Aí ele fala, Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então, não é. Mas o que é que a gente luta aqui? É com seres humanos. Mas contra poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo das trevas. Então, a gente está lutando com esse mundo das trevas, contra forças espiritual do mal, nas regiões celestiais. Então, a gente está lutando com essa frequência que vai fazer com que a gente não evolua. Agora, as pessoas que estão no domínio dessa frequência aí maligna, eles são usados que atacam a gente.
É isso, mas você tem que entender, ter misericórdia. Essa pessoa não sabe, está dormindo aí, tá? Ele não sabe o que está fazendo. É por isso que Cristo mandou a gente até amar esse inimigo que está nos atacando. Ele está dormindo, você tem que ver se ele desperta. Não é fácil. Por isso que o caminho é estreito, pessoal, tá? Aí o que mais? Romanos 13, versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixe de lado as obras das trevas e revista-nos da armadura da luz. Então, essa armadura da luz é o que? A gente se revestir dessa frequências elevadas, a gente se revestir de Deus, de Cristo, da frequência de Cristo. É a armadura que vai proteger a gente, porque a armadura é que aqui aquele que tinha no exército antigo usava. Ele usava a armadura de ferro, né? Escudo, a espada. Então a gente tem que se revestir disso. A espada é a palavra de Deus, né? Então, é isso que a gente tem que se revestir, porque essas coisas do mal querem a gente entrar na dualidade. Para o quê? Para a gente perder o jogo, pessoal. Quando você entra na dualidade, você perde o jogo. Você perdeu a encarnação, você ficou preso. Entende? Entende o jogo da vida agora? Por isso que é difícil a gente saber jogar. Por isso que a gente tem que entrar pedir ajuda a Deus, ao Espírito de Deus, a Cristo, a frequência, para nos ajudar nesse jogo. Porque esse jogo aqui é uma ilusão, vai tapear a gente e a gente vai ficar preso. Não é fácil, tá, pessoal? Aí o que vai? Efésios 5, 11. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha na luz. Então, antes exponha esses erros, né? Por isso que eu trago os erros aqui que outros grupos estão cometendo, pessoal. Para expor a luz para a pessoa ver, perceber. Porque tem pessoas que estão agora no meio evangélico que ela não está percebendo que ela está presa à dualidade. Ela não está percebendo. Então, por isso que eu exponho à luz o entendimento, né, dessas obras infrutíferas das trevas, que não está trazendo fruto nenhum. É infrutífera. Muitos religiosos estão nessas obras. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é para expor isso. Então, Paulo está mandando a gente expor isso para trazer luz e entendimento para ver se aquela pessoa desperta. É o que eu estou fazendo. E isso incomoda, tá? Porque quando eu exponho aqui algo do seu grupo, que vocês ficam irados comigo. Mas não é eu que estou errando, é seu pastor. Então é igual pessoas aqui, né? Elas despertaram. É de ela ficar retada com o pastor que enganou ela por muito tempo. Ela fica retada comigo. Por que você me acordou? Não era para eu me acordar. Eu gostava de ficar lá no engano, no sono. Mas tem que acordar, pessoal, senão você não evolui, tá? Não me ataque, não faça nada comigo, porque eu só estou fazendo a minha parte, tá? Aí o que mais? João 17, versículo 13. Este é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a gente tem que entrar nessa frequência aqui, reconhecer que essa vida eterna está em Cristo, em Deus e em Cristo, pessoal. Ele é o único verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus que a gente conhece e a gente tem que estar, né? Para sair dessa frequência de dualidade, de engano. Ao que mais? Romanos 2, versículo 7. Ele dará vida eterna ao que persistir em fazer o bem, buscar glória, honra e imortalidade. Então, ele vai dar vida eterna para quê? Para aquele que persistirem em fazer o quê? O mal, entrar na frequência negativa, cair na dualidade, é isso? Em fazer o bem, buscar a glória de Deus, a honra
e a imortalidade. Então, ele vai dar vida eterna para as vezes, tá, pessoal? Então, pessoal, e aí a gente vai sair da dualidade, tá? Ao que mais? Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como a estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, são pouco a quem encontra. Então, existe aqui uma dualidade. A porta larga e a porta estreita. Então, tem que escolher o qual? A porta estreita. Então, esse caminho é para quem? Eu já ensinei aqui, não foi? É para a nossa consciência. Então, como a nossa consciência vai estar se portando aqui nesse caminho? Então, você vê que a gente tem que amar o inimigo, a gente tem que fazer o bem, a gente não retribuir o mal com o mal. Então, a gente aqui nessa dualidade, isso se torna muito pesado, tá? Muito difícil. Mas é isso, a gente precisa de ajuda de Deus, de Cristo, da espiritualidade, para a gente seguir, para que a gente saia dessa dualidade. Senão, não vai sair, tá? Ficar preso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Gênesis 2, versículo 17. Vamos ler. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, você sabe o que aconteceu. Você sabe a história, né, pessoal? Você sabe a história que aconteceu. Então, tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a dualidade. Mas o que é que aconteceu? Você sabe que Adão e Eva comeu dessa fruta. Então, eles morreram. Mas que morte foi essa? Foi a morte física que o cara disse, Deus mentiu, ele disse que ia morrer, mas depois Adão viveu 900 anos. Você entende, pessoal? Os carnais para entender a Bíblia é difícil, tá? Então, você vê que essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento para quem? Para a consciência lá de Adão e Eva. Então, quando eles comeram do conhecimento do mal, né? Eles morreram espiritualmente. Então, por isso que a gente não pode entrar na frequência, se alimentar dessa frequência que é do mal, porque vai cegar a gente, vai colocar o véu na gente, a gente vai entrar na ilusão, a gente vai entrar na dualidade e a gente vai morrer espiritual. É por isso que a gente não pode vibrar, tá? Eu coloquei a pergunta, né? Porque a gente não pode vibrar. Então, o que mais? Deuteronômio 30, 19. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Dualidade, tá? Vida e morte, bênção e maldição. Então, dualidade. Agora chama o céu e a terra, então, dualidade, céu e terra, como testemunha da escolha que fizeram. Escolha a vida. Olha o que Deus está falando lá para aquele povo de Israel lá, pessoal. Deuteronômio 30, 19. Olha o que ele está falando. Para que vocês e seu filho vivam. Então, ele está falando dessa vida o quê? A vida espiritual. Então, a morte também é espiritual. A bênção espiritual e a maldição espiritual. Então, escolha. O céu e a terra é testemunha disso do que você vai escolher. Porque a gente está aqui entre o céu e a terra, né? Então, o céu e a terra são testemunha. Por isso que Paulo escreve lá, tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Os que estão na terra, debaixo da terra, são o inimigo, está olhando o que a gente está fazendo.
o céu também, que são os anjos, os mentores, estão vendo o que a gente está fazendo. Eles são testemunha das nossas atitudes aqui. E o que é que Deus fala? Escolhe a vida, tá? Eu quero que você escolha a vida. Então, quem é a vida? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquelas pessoas tinham que escolher andar com Cristo na frequência de Cristo. Mas você sabe o que aconteceu, né? Você leram lá Deuteronômio, a história lá? Você sabe o que ele escolheu. Então, toda essa dualidade aqui está acontecendo com a gente, pessoal. Aquele povo não entendeu lá e até hoje as pessoas não entendem agora porque que Cristo está dando aqueles mandamentos, porque aquilo. Até hoje tem isso, tá? Não entende por que está fazendo. Você está fazendo isso para livrar a sua consciência da dualidade. Você entrar no caminho do meio, que é o caminho de Cristo, o caminho da sua consciência. Entendeu, pessoal? Ou quer que eu repita o vídeo tudo de novo? Porque talvez a zoada naquela hora atrapalhou você, tá? Então, acabou? Acabou. Graças a Deus, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês. 56 minutos aí. Chegamos ao fim desse vídeo de hoje. Espero que vocês ouçam, tá, pessoal? A gente sempre estamos caindo nessa frequência. Então, temos que estar atento à frequência de dualidade. Jogar uma coisa com outra, trazer frequência negativa. Fique atento a isso, tá? Veja o que você está fazendo, se é o mal, o bem a uma pessoa, tá? Procure sempre fazer o bem, para você não cair nessa dualidade, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado pela visualização aí, por vocês compartilhar meu vídeo, tá? Pessoas aqui que eu nem conheço estão compartilhando meu vídeo. Obrigado vocês. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!